Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aprofundar um pouco mais. A gente tocou nesse assunto semana passada, média móvel, e como eu achei que os comentários foram bem positivos, nós decidimos então fazer esse levantamento uma vez por semana, pelo menos, com todos os títulos em que isso é uma coisa bem importante, ou seja, Tesouro IPCA e prefixado, né? Agora que o Tesouro Selic estabilizou, felizmente não precisamos ter mais tanta preocupação com a taxa extra dele, certo? E, bem, qual o gráfico que eu escolhi para representar para vocês, pessoal? Sempre o de 21 dias úteis. 21 dias úteis, um mês. Média móvel de um mês na linha vermelha. Uma linha mais suavizada, bem mais suavizada, como vocês podem ver. No entanto, ela tem ainda alguns solavancos. O papel que nós estamos vendo aqui é o Tesouro IPCA 2026 NTNB principal. E qual é o grande objetivo da. O gráfico, então, pessoal, fica de um mês, 21 dias úteis, mas todos os demais prazos a gente colocou aqui para informação, tá? Vai sempre ficar destacado com esse fundo um pouquinho diferente, você sempre vai ver no cantinho superior da tela. Então, pessoal, qual é a grande utilidade da média móvel? É a gente comparar a taxa para ver se é boa, né? Então a taxa de ontem, de abertura 3,57, muito boa, né? A gente só vê aqui pelos dias anteriores que ela está acima. E ela está acima dos últimos 5 dias úteis, uma semana, 2 semanas e 3 semanas e 4 semanas. Então, pessoal, aqui tem outra utilidade, né? A gente vê que essa média tem sido bem estável no último mês. Então, esse valor aqui acima de todas essas médias quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa sim, quer dizer que o momento é interessante. Já na média de 42 dias, 2 meses, já fica quase que empatado. E aí o comportamento no gráfico, olha só, a linha azul é a taxa do dia e a linha vermelha são os 21 dias úteis, né? Então, pessoal, a gente via aqui um claro comportamento de elevação de taxa e agora uma estabilização com leve declínio. Chegou a ficar invertido aqui, ou seja, as médias, as taxas do dia menores do que a média, então aqui não era um momento tão favorável de comprar, e aí voltou a ficar ligeiramente acima, certo? Então, assim, resumo, momento bom, certo? Uh, Qualquer taxa aí nos últimos dias que você pegou acima dessas médias aqui, tá muito bom. Mas se ficar em torno disso, com uma pequena variação, também é bom, certo? IPCA 35. Aqui nós verificamos basicamente o mesmo fenômeno, só que como ele tem o prazo um pouco mais longo, a curva está um pouco mais fora, um pouco mais acima. Não chegou a ficar tão abaixo quanto a curva do IPCA 26, que chegou a ficar um período abaixo aqui, fora os ligeiros momentos de interseção. Mas vejam que a curva do IPCA 35 ainda está acima da sua média móvel de 21 dias úteis, 4,24 contra 4,16. E vejam que, olha só, no comparativo semana a semana, houve um aumento aqui, ó, e do de 2 meses também, ó, de 2 meses para cá, um ligeiro aumento nessas médias móveis, né? Então, com essa progressão aqui. Mas a última média, ainda assim, valendo muito a pena como ponto de entrada, por exemplo, para o longo prazo. No IPCA 45, pessoal, eu mostrei, esse é o único que eu mostrei o de 42 dias úteis, o gráfico de 42 dias úteis, que era o momento que a média estava mais baixa, mas que mostra que as compras agora, comparando com a média móvel de 42 dias úteis, a compra agora está muito boa. Como esse papel ele tem muito prazo e esse papel sofre muita oscilação, eu acho que a análise tem que ser muito cuidadosa na hora da pessoa pensar em comprar esse papel, porque é muito tempo de carrego, certo?
Então, por exemplo, aqui nesses momentos aqui, vejam que as cotações diárias sempre ficaram abaixo da média de 42 dias. Então, são determinados momentos. Aqui houve um momento positivo e aqui também, claro. Aqui, ó, aqui foi o que? A eclosão da pandemia, que começou a nossa análise em janeiro, né? Comecinho de janeiro de 2020. E aí estava com aquela média normal para o período, aqui eclodiu a pandemia e disparou as médias, né? E aí a curva começou a fazer um traçado francamente ascendente, que demonstrou que esse período todo aqui foi espetacular para investir no papel, né? Depois o mercado se acalmou. Eu me lembro que ainda se falava naquela época que a pandemia ia durar 4 meses, né? Bem, então o mercado foi ficando otimista demais, talvez. Aqui a gente vê claramente a distância. Quanto mais distante, pessoal, quanto mais distante um ponto da taxa do dia em relação à média móvel, mais delicada é a decisão, certo? Porque aqui, ó, a gente vê que foi um dos pontos de mínima, aqui foi ponto de mínima, olha a distância que está. Agora, se, pelo contrário, a distância é muito grande do ponto de entrada para a média de 42 dias, isso reforça muito o bom momento de entrar no papel, certo? Segundo esse critério da média de 42 dias. Claro que tem que avaliar muitas outras coisas, né? Tem que avaliar o perfil, tem que avaliar o prazo, fundamentalmente o prazo, tem que planejar uma carteira, fazer uma série de questões, certo? A gente está analisando aqui única e exclusivamente o critério média móvel versus taxa do dia. Então vejam que se a taxa do dia está muito lá embaixo em relação à média móvel, opa, não é um momento favorável. Agora, o momento atual, sim, ainda é bastante favorável para o IPCA 45. Vamos ver o IPCA 2030 com juros, pessoal. E olha aí que interessante. Aqui nós voltamos para a média de 21 dias, certo? O prazo é longo, mas não é tanto quanto, então eu optei pelo 1 mês, tá? 1 mês corrido. Olha aqui, gente, a média de 21 dias, ó, praticamente numa linha reta, muito interessante isso. Vejam que, devolvendo a semana, ó, e aliás, se colocar 2 meses também, 397 é igual, muito interessante esse fenômeno. E aí nós temos a taxa ali, 4,02% ontem, nos dias anteriores um pouquinho abaixo de 4%, ó. Na semana anterior teve acima de 4%, então bem acima, bem mais, né? Então vejam que está num equilíbrio aqui, certo? Sem se poder afirmar qual seria o rumo. Eu acho que isso a gente tem que ver mais pelas expectativas do mercado e pelas notícias, até do que por uma análise propriamente gráfica, mas vejam que tá equilibrado. Está equilibrado, não está um pouquinho acima como está o IPCA 26, está mais parecido com a curva do IPCA 26 até do que com a curva do IPCA 35, ó, que tem uma margem um pouquinho maior. O IPCA 2030 tem um comportamento aí meio que intermediário. Então parece que essa curva de alta está se acomodando, estabilizou, e amanhã o que será que vem, né? 2040, pessoal, 2040, vejam só, no caso aqui do 35, a gente observa uma clara diferença. Curva do 45, que é de 2 meses, a diferença é um pouco maior. E no 40, eu achei muito próximo, certo? Indicando aí que a taxa não oscila tanto nesse papel aqui. Ele paga juros, isso deixa a taxa dele um pouco menos arriscada. E vamos ver aqui, ó, 4,25, pessoal. Olha só, praticamente, ó, a taxa não se mexe muito ao longo dos vários períodos de média móvel. Bem interessante isso aí. E ele está ali num equilíbrio dinâmico com a média móvel de 21 dias, exatamente o mesmo comportamento do 30, certo? Muito em função, acredito eu, do fato de pagar juros semestrais, que deixa ele mais estável,
certo? Ele tem o shape geral do período, né? Aqui é desde o lançamento dele. Então, tem o shape geral do período, como a gente vê nos outros papéis. Só que a estabilidade do papel a gente vê justamente que ele não foge tanto e ele está sempre acompanhando de pertinho, e essa linha aqui, ó, com os números muito, muito semelhantes. IPCA 55 com juros semestrais. Esse aqui é um papel bastante longo. Eu optei por fazer a curva de um mês. Por quê? Porque enquanto eu estava elaborando aqui a apresentação para vocês, eu estava pensando sobre os gráficos e é praticamente o mesmo comportamento do 40. Então, pessoal, vejam como o fato do papel pagar juros deixa o papel bem mais tranquilão, certo? Se é que eu posso dizer essa palavra assim, o que eu quero dizer, deixa o papel mais tranquilo mesmo, certo? Ele oscila, sim, ele acompanha tudo que acontece com as NTNBs principais, mas vejam que os ângulos, esse aqui é o 35, esse aqui é o 45 e esse é o 55. Vejam que os ângulos não são tão agudos assim, né? E ele apresentou ali, ó, boas oportunidades. Ó. Vejam quando a linha azul se distanciou bastante da linha vermelha. E agora está novamente no equilíbrio dinâmico, sendo que até a média de 21 dias está melhor que a última taxa de abertura, 4,46. Então, como tem aí uma certa tendência de uma tranquilidade, entre aspas, do mercado, talvez esteja se desenhando um momento de taxa do dia não ser tão favorável assim comparando com a média móvel. Então, talvez indicando aí aguardar um pouco. Mas isso é só análise da média, tá, pessoal? É só um elemento a mais para a gente pensar. Não pode ser um critério único para recomendar ou não um investimento, certo? É mais um elemento para o estudo. Vamos ver o pré-24. O pré-24 tem esse desenho aí mais montanhoso, pré-fixado, prazo muito curtinho, né, de análise, desde 9 de fevereiro desse ano. Então é oscilação pura. Oscilação pura, a média de 21 dias, média móvel de 21 dias, faz aí um risco praticamente. E agora elas estão casando. Talvez tenha uma tendência de queda aqui, pela questão gráfica, mas eu vou abordar isso no fim do vídeo. E, bem, não tem muito o que falar. Esteve muito melhor nos últimos dias. No momento, olha aqui, pessoal, ele está aí, ó, 8,16. Ele já começa a perder para a média de 1, 2 e 3 semanas, mas ainda ganha um pouquinho da média de 21 dias. Então ele está ali encostando e pode ser que fique abaixo. Pré-26 é uma curva, vejam, bem mais tensa. Agora eu vou mostrar o IPCA 26. Vejam aqui como a curva do IPCA 26 é o mesmo desenho, é o mesmo shape. Mas vejam como ela é menos aguda do que a do 26. Então, gente, olha só. E aqui, ó, fazendo cruzamentos, ó, com mais frequência. Quer dizer, horas a taxa abaixo da média, média de 21 dias. Hora acima, abaixo, acima, quase encostou, continuou acima, desceu, subiu de novo. Aquela oscilação mais severa dos prefixados. E aqui, pelo contrário, ainda empinando, ainda com a média de 21 dias em alta. Bom, 8,68, a última abertura, está ali quase que empatado com a média de 21 dias de 1 e 2 meses, mas perdendo para as médias de 1, 2 e 3 semanas. Então, muito parecido com o comportamento do pré-24. Pré-31, pessoal. Então, aqui, curva bem semelhante ao do pré-26, com o mesmo comportamento, com vários entrecruzamentos. Olha o que foi aqui, gente. As primeiras reações à pandemia, o papel entrando e saindo com vários picos, tanto abaixo quanto acima da média de 21 dias.
Realmente um comportamento muito errático. E agora tá ali encostando de novo, ó, 9,34, a última abertura de ontem, ainda um pouquinho acima das médias de 1 e 2 meses, mas reparem aqui, ó, como parece que alguma tensão está se desfazendo, ó. Porque a média de 5 dias, 9,41, 9,39, 2 semanas, 3 semanas, 9,35. Vejam como essa média vem de uma alta e parece que volta para alguma queda. Então é exatamente isso que o gráfico está dizendo. O 26 ainda está um pouquinho inclinado, aqui também está um pouquinho, mas com menor intensidade. Bom, pessoal, então assim, na maioria dos papéis, a gente vê que a taxa ainda está acima, mas muito próxima da média de 21 dias. Então, pode ser que o mercado esteja fazendo uma tendência de reverter um pouco esse estresse todo. Nesse sentido, nós temos o vídeo de segunda-feira, e esses vídeos que eu vou fazer das médias móveis, pessoal, eu posso também dar uma releitura ou dar uma corroborada ou até um contraponto para o que eu falei na opinião de segunda. Acho que fica bem interessante se eu conseguir lançar esses gráficos aí lá pela quarta, quinta-feira de cada semana. Claro, quando tiver notícia, Copom, inflação, IPCA 15, alguma coisa a gente vai ter que falar na quarta. Mas aí eu vejo isso aqui na quinta, talvez semana que vem a gente veja até com menos de uma semana. Então, pessoal, e aí é o seguinte, teve aquela notícia interessante no começo da semana de que as casas legislativas estavam observando a questão das reformas que iam voltar a se encontrar, etc. Eu achei isso aí bem interessante. Será que isso ia acalmar o mercado? E aí temos outras notícias que podem acalmar mais ainda o mercado. Essa aqui eu achei muito importante. A bolsa seria assim, comparando bolsa, dólar e títulos públicos ou mercado de juros, a bolsa seria o mais volátil. E aí então, o vice do Federal Reserve falou que não vai ter aumento de taxa, aquela questão toda. A bolsa voltou a subir bem, o dólar caiu. Então, quer dizer, uma tranquilidade no mercado que os estímulos vão continuar e que apesar da inflação americana, não vai haver retirada de estímulo e nem aumento de taxa de juros por lá. E uma outra, então isso aí é calma, né? Isso aí torna o cenário menos desafiador, na linguagem até das atas do Copom, torna o cenário menos desafiador para as economias emergentes, né? Das quais o Brasil é um grande representante. E isso aqui, ó, que eu achei também bastante positivo, investimento direto no país aí de 3 bilhões e meio de dólares no mês de abril. Notícia aí do Banco Central. Achei muito positivo, acho também que o mercado está interpretando bem esses valores, essa leitura aí, certo? Então, pessoal, espero que tenha sido útil aí os comentários para vocês, de como olhar essas taxas, olhar esses gráficos, ver ali a linha dos movimentos. Pelo menos eu acho interessante, porque o Tesouro Direto é o investimento mais seguro em renda fixa do país. A gente só tem que fazer uma carteira bem adequada para o nosso perfil e para os nossos prazos. E a gente encara bem tanto movimentos de alta nas taxas, queda nas taxas, aquela questão toda, se a gente tiver uma carteira bem diversificada, bem montada para o nosso perfil e com os prazos, né? Aí a gente consegue assimilar as notícias, ver direitinho o que está acontecendo e não se desesperar e não sair vendendo tudo na primeira estressada de taxas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.